Poderemos ouvir mais pessoas do que abordar mais. Com a palavra de Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido aos irmãos nós nos colocarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 24. Atos, capítulo 18, verso 24. Primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, o segundo é o evangelho de Marcos, o terceiro é o evangelho de Lucas, o quarto é o evangelho de João e depois de João, Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. Leiamos a palavra do Senhor. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Aquila o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Eu convido os irmãos também a nós meditarmos em 1 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz assim: leiamos. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Até aqui. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus, Criador dos céus e da terra, ó Pai, neste momento, Senhor, eleva diante de Ti a minha voz, ó Pai, para Te clamar, Te rogar, ó Deus, para que eu venha subir, desaparecer, e o Teu Espírito Santo venha, Senhor, me capacitar, colocar palavras em meus lábios, ó Pai. Diz aí a Tua palavra que foi lida, meu Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, me dê o discernimento, me usa para a glória do Teu nome, que a Tua palavra nesta noite, ó Pai, venha ser alimento para a nossa alma, que a Tua palavra nessa noite, ó Pai, venha aumentar a nossa fé, que a Tua palavra nessa noite, ó Pai, venha curar, Senhor, as feridas, que a Tua palavra, Senhor, nessa noite, ó Pai, venha, Senhor, nos falar, ó Pai, aquilo que Tu queres, Senhor. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai, derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia, Pai. Assim nós oramos a Ti agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os assentos. Eu confesso aos irmãos
que até ontem, ou ontem de ontem, se não me falha a memória, eu não tinha nada para falar. E indagando a Deus, perguntando a Deus o que eu iria pregar, o que eu iria falar, e Deus me deu a memória sobre Paulo, sobre Apolo, e Deus me deu essa mensagem, e eu procurei esses textos dentro da Bíblia, a qual o Senhor me concedeu alguma coisa para falar. Eu tenho um amigo, ele conversa muito comigo da Bíblia, e ele palestrando da palavra de Deus comigo, e eu falando da palavra de Deus com ele, ele disse para mim que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo cristianismo, tudo tem ismo, e eu parado ouvindo ele, e ele ainda decorria em palavras dizendo sobre que tudo tem ismo. Existe o espiritismo, existe o ateísmo, existe o politeísmo, existe o budismo, e veio o cristianismo. Por que isso? Eu não sei explicar aos irmãos, mas nós observamos, realmente tudo tem ismos, e na Bíblia podemos assim dizer, podemos assim falar, e não muito nos apegar ao cristianismo, mas sim a mensagem da cruz, que é Jesus Cristo, porque as palavras, as pessoas, elas interpretam de formas diferentes, porque cada um vive de um jeito, pastor Paulo, cada um vive de uma maneira, dizendo, em outras palavras, como aqui nos diz a Escritura, será que naquela época as pessoas elas se indagavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e hoje não é diferente, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação X, da denominação A, da denominação B, eu não posso ir na igreja tal, porque aconteceu algo, e o pastor presidente não me deixa ir até uma congregação tal. É assim que nós estamos vivendo. Pessoas se rebeliando dentro da igreja, pessoas não querem ser mais submissas à liderança da igreja, elas querem ficar mudando de congregação, porque elas querem ser presbítero, eles querem ser pastor, eles querem ser evangelista, eles querem ser diácono, eles querem cargo, mas não sabem a responsabilidade que é obter um cargo dentro da igreja. É uma responsabilidade muito grande. Eu posso observar e ver a responsabilidade é que o pastor tem de chegar naquele grande dia diante de Cristo e apresentar suas mãos, as suas obras, os seus feitos. Mas as pessoas querem isso, e elas obtêm, porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. E observando eu as Escrituras, esse homem chamado Apolo, um judeu criado na formosa cultura de Alexandria, era um homem que ele pregava ousadamente. Diz no verso 25 do capítulo 18 de Atos, que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso em espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Apolo, podemos assim dizer, que ele tinha o testemunho de Paulo, que quando Paulo perseguia as igrejas, quando
na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, Paulo, ele estava liderando ali na liderança. E o mais interessante, meus irmãos, e eu estive observando esse homem chamado Apolo, ele se fez discípulo de João Batista, ou seja, em outras palavras, Apolo, ele era o filho na fé de João Batista. Ele ouviu falar sobre o batismo de João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi um presente a Apolo, Isabel e Zacarias, ambos eram sacerdotes dentro do templo do Senhor. Isabel, ela era estéril, Zacarias, ele era sacerdote, e diz a Bíblia que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, apareceu a Isabel. Isabel era estéril e recebeu este presente em seu ventre, João Batista. E João Batista nasceu, foi crescendo, e diz a Bíblia que João Batista, desde o ventre de Isabel, ele já tinha o Espírito Santo de Deus. E a mensagem naquela época de João Batista era: arrependei-vos, raça de víbora, quereis fugir da ira vindoura. João Batista tinha uma pregação dura. João Batista, ele tinha uma pregação de exortação ao povo naquela época, ao povo ali que estava agarrado, ele estava arraizado, vamos dizer assim, na lei romana, ali naqueles preceitos romanos naquela época. Mas João Batista, ele veio para fazer a diferença. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor. Até então, quando João Batista, ele pregava ali no deserto da Judéia, perto de Salim, perto de Siquém, João Batista, ele tinha uma mensagem de arrependimento. As pessoas, elas iam até João Batista, e João Batista, ele batizava aquelas pessoas nas águas. E quando eu falo de batismo, eu me lembro de João capítulo 3, que diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse Deus com Jesus, e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia operar os sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. E Nicodemos lhe perguntou: como pode ser isso? Poderia eu voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus tornou a dizer: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Em outras palavras, irmãos, eu posso dizer que aquele que não nascer do batismo, do arrependimento, porque depois que passamos pelo batismo, uma ordenança de Jesus, automaticamente entramos em comunhão com a igreja de Cristo. Quando passamos pelo batismo, automaticamente passamos a participar do pão, do cálice da Santa Ceia do Senhor. Porque fizemos uma confissão de fé. Ali no batismo, o sepultamento, o candidato, ele é imergido na água através da vida do pastor, do anjo da igreja, ou outra pessoa que esteja batizando o candidato. Ele é imergido na água, no sepultamento, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E Apolo, este homem, ele ouviu muito acerca do batismo de João. Eu não posso aqui falar porque eu não tenho conhecimento. Antes da vida de Apolo, o que ele era, as suas atitudes, os seus procederes. Mas a Bíblia me diz aqui que Apolo, ele pregava fervorosamente, ele falava, ele se ensinava aos que estavam ali em Corinto, na igreja de Coríntios. Ele tinha a mensagem. Se ele tinha a mensagem, automaticamente ele cria que Cristo era o Salvador. Ele cria que o Cristo a qual Paulo se converteu
da verdade, o caminho da salvação. Mas as pessoas, elas não estão nem aí para isso. Elas querem ser lideradas pelos seus pastores. Elas não querem ser lideradas pelo pastor que é Cristo Jesus. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou da denominação tal, da denominação A, da denominação B. Eu não posso congregar a congregação tal que o meu pastor não deixa. Eu não posso visitar a sua congregação porque o meu pastor proíbe eu ir lá. Se eu for lá, ele vai me colocar em disciplina, eu vou ser disciplinado. O mundo, as pessoas, elas têm que parar com isso. Não vê a quem e vê a Cristo, Jesus Cristo. Não vê a quem e vê aquele que foi pendurado no madeiro e crucificado. Nós não podemos ver ao homem, mas sim a Cristo, aquilo que Ele nos propôs, a fé que está dentro de nós. E muitas das vezes a circunstância, os empecilhos, as barreiras, quer abafar a tua fé, quer tapar a tua fé, quer fazer que a tua fé venha esmorecer, venha morrer, venha aí por água abaixo. Mas Deus, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é o que está do teu lado, pelejando, guerreando as suas vitórias, te abençoando, te dando vitória, te dando saúde, te dando força, te dando vigor, te dando alegria, levantando o seu astral, levantando a igreja, progredindo a igreja, avançando a igreja. É Cristo que faz esta obra, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus que nos faz, nos alegra, é o Espírito Santo de Deus que nos abençoa, é o Espírito Santo de Deus que está na nossa frente, guerreando o bom combate. Nós não estamos aqui confiando em Gabriel, nós não estamos aqui confiando em Miguel, porque quando o anjo Miguel estava ali contendendo com Satanás a respeito de um corpo, ele disse que o Senhor te repreenda. A nossa guerra, o nosso combate, a nossa confiança está no general dos generais, que é Jeová, o Todo-Poderoso, e é no nome de Jesus Cristo que Jeová nos garante a vitória. Jesus está contigo. Jeová está te vendo. Jeová está vendo o teu clamor. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, e nem que a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Diz a Bíblia que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela lhe faz aquilo que lhe apraz. Jeremias diz que o Senhor vela pela sua palavra, é para que se cumpra. Então Deus, Ele é o Deus de promessa. Se Ele fez promessa na tua vida, Ele vai cumprir a promessa. Você não vai descer a tua fria antes que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Aleluia! Glórias a Deus. E quando, meus irmãos, eu fico a meditar em João Batista, me vem uma lembrança de promessa, a qual Deus fez a Zacarias, a qual Deus concedeu a Isabel em seu ventre, João Batista. E quando eu lembro da história de João Batista, Isabel era prima de Maria, nos vem à memória a história de Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel apareceu a José, apareceu primeiramente a Maria e disse que Maria ia conceber em seu ventre algo da parte de Deus, que era o Espírito Santo. E quando José nos diz a história que ele se deparou com Maria, viu Maria grávida, José ficou assustado. Como pode essa mulher estar grávida, pastor Enéas? Sem eu ter deitado com ela, sem eu ter relação com ela ficou grávida. Será que, em outras palavras, meus irmãos, nas minhas palavras, meus irmãos, será que ela me traiu? Ela errou contra mim e agora está grávida? Mas diz a Bíblia que o anjo Gabriel apareceu a José e disse: José, o que está no ventre de Maria é da parte de Deus.
E José recebeu Maria e recebeu instruções do anjo Gabriel vindo da parte de Deus. José, pega Maria, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, e teve ali a matança. Deus, Ele fala, Ele cumpre. Deus, Ele fala, Ele realiza. Deus, Ele fala, Ele leva a sua palavra adiante. Deus, Ele fala, Ele cumpre, Ele realiza. Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é vereador, Deus não é deputado, Deus não é prefeito, Deus não é senador. Deus não é o homem para que fale e não cumpre. Ele falou que vai cumprir, Ele vai realizar. Então aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta o teu espírito, e louve a Deus, adore a Deus, e deixa Deus trabalhar e realizar aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Engrandecido seja Deus para todos sempre. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de exaltação, Ele é digno do teu glória, Ele é digno do teu aleluia, Ele é digno de receber a tua humilhação, a tua oração diante dEle. Só Ele pode quebrantar o teu coração. Diz o salmista que Deus não resiste a um coração contrito e aquebrantado. Louvado seja Deus para todos sempre. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. As pessoas saem, evangeliza, prega a palavra, fala que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, fala que Jesus tem uma obra, fala que Jesus tem uma promessa de salvação. Os crentes pregam que Jesus salva, os crentes pregam que Jesus liberta, os crentes pregam que Jesus está vindo, a sua volta está chegando. Os crentes pregam, a igreja prega, a palavra não volta vazia. Os crentes pregam, a igreja prega, que a trombeta vai tocar, a igreja vai de encontro a Cristo nos ares, e o anticristo, com instruções ainda mais profundas, ele vai dominar a terra, ele vai levantar o seu império na terra. O anticristo vai vir ali o sinal da besta, mas os crentes lavados, elites, fiéis, obedientes, estarão com Cristo nos ares, ali na festa, na beira do cordeiro. Mas aqueles que estão brincando de ser crente, mas aqueles que não querem estar ouvindo o evangelho, mas aqueles que não querem ouvir que Cristo salva, Cristo liberta, querem ficar nas músicas profanas, querem ficar nos bailes da vida, querem ficar nesse mundo, nos seus prazeres da carne, prazeres carnais. Esses não vão ser salvos, porque eles não querem se quebrantar diante de Deus, eles não querem aceitar o evangelho, eles não querem aceitar a palavra, eles não querem ouvir, não querem dar crédito, eles não querem depositar a sua fé no evangelho reunido, porque desde o passado, desde os patriarcas, desde os profetas, ele vem se falando que Cristo vem, ele vem arrebatar a sua igreja para estar com ele para sempre. Louvado seja Deus. Infelizmente, surgem os empecilhos, surgem as barreiras, surgem os obstáculos, surgem as coisas. Essas coisas que surgem não é para você parar, essas coisas que surgem é para querer roubar a sua fé, mas você não pode deixar que a sua fé venha a ser abalada, você não pode deixar que a sua fé venha a ser interrompida, porque se você colocou um propósito diante de Deus, Deus quer ver até onde você vai chegar ao final desse propósito. Muitas das vezes nos sentimos incapazes,
Muitas das vezes nós recuamos, muitas das vezes olhamos para dentro de nós e não vimos valor, não vimos riquezas, nós não enxergamos dentro de nós riqueza, valor, coisas que nós vemos ficar enriquecido. E Deus, Ele permite essas coisas acontecer na nossa vida. Vamos dizer assim, Deus, Ele se coloca de lado, no estalar de dedo. Deus, Ele tira por um momento o Espírito Santo de dentro de você, para ver se você e eu nós vamos recuar, para ver se você e eu nós vamos retroceder, voltar atrás, para ver se os pensamentos que vêm à nossa mente, contrário, dizendo: aonde está Deus? Aonde Deus está? Eu estou aqui, eu preciso de Deus, eu preciso de fé, eu preciso que Deus me dê uma resposta, eu preciso que Deus me dê uma confirmação, e o Espírito Santo e Deus está do teu lado, até vendo até onde vai a tua fé. Não deixe que a tua fé esmoreça, não deixe que a tua fé venha vir por água abaixo. Maior é Cristo na igreja do que as coisas que vêm a bater a nossa fé. Diz a Bíblia que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Primeiramente, o ladrão ele quer roubar o partido nas águas. Depois, o ladrão ele quer roubar o partido pronto. O ladrão ele quer roubar nossa fé. O ladrão ele quer roubar nossa comunhão. O ladrão ele quer roubar a palavra de Deus dentro de nós. O ladrão ele não quer roubar o nosso carro. O ladrão espiritual, no mundo espiritual, o carro não presta para ele. Ele não quer roubar a casa bonita, não presta para ele. Ele quer roubar no mundo espiritual. Ele quer sujar a casa limpa. Ele quer fazer arruaça. Ele quer nos colocar na nação do pecado. Ele quer nos fazer retroceder ao pecado. Por isso que Apolo, ele pregava na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele pregava lá para as pessoas de Coríntios. E hoje nós temos o pastor para pregar para nós. Alimento vindo do céu. Louvado seja Deus. E o tema, meus irmãos, dessa mensagem que o Senhor me concedeu foi: o fundamento é Cristo Jesus. E observando essa escritura, existe dentro da Bíblia dois tipos de fundamento: a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. A casa que é edificada na rocha, pode vir o vento, a tempestade, e ela não vai ser abalada. Mas a casa que é edificada na areia, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e ela é abalada. E o nosso fundamento é Cristo Jesus, é Jesus Cristo. Não é verdade? As pessoas têm o cristianismo, têm o espiritismo, as pessoas têm o ateísmo, as pessoas têm o politeísmo, as pessoas têm o budismo e outras seitas e heresias por aí afora. Mas nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor da tua família. Jesus Cristo é o Senhor da minha família. Jesus Cristo Ele é o Senhor do teu negócio. Jesus Cristo Ele é o Senhor do teu ministério. Jesus Cristo Ele é o Senhor da tua fé. Jesus Cristo Ele
Ele é o Senhor da tua comunhão. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua esposa. Jesus Cristo, Ele é o Senhor do teu esposo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos teus filhos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor que está na tua faculdade. Se é que você está fazendo faculdade, Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos teus estudos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua doutrina, dentro da palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor para você que é dizimista fiel. Jesus Cristo, Ele é o Senhor para você que é ofertante fiel. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. E que Deus nos abençoe e nos dê vitória em nome de Jesus. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E resta-nos fazer uma pergunta. Podemos perguntar a nós mesmos. Como nós estamos diante da palavra? Ao ouvirmos a palavra de Deus, que realmente nós sentimos, será que nós estamos de acordo com a palavra? Será que há nosso meio alguém que queira receber Jesus como seu Salvador e Senhor? Alguém que esteja precisando de Jesus e de repente até mesmo crê em Jesus, mas ainda não deu o seu passo em direção a Jesus, a oportunidade agora. Se houver alguém, há uma pessoa para Jesus lá, pode vir à frente, meu irmão. Há uma pessoa para Jesus. Há mais alguém para Jesus. Jesus disse assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureceis os vossos corações. Temos que ser completamente voltados para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Alguém para Jesus, nós estamos convidando para a igreja de A, a igreja B, a igreja C, conforme disse o nosso pregador. Nós estamos convidando você para ser de Jesus. E você pode ser de Jesus nesta igreja, como pode ser também em outra igreja, não tem problema. Mas nós estamos convidando você para aceitar Jesus. Às vezes a pessoa diz assim: nós todos já fomos Jesus e eu até posso concordar. Mas ainda não tomou uma posição com respeito a Jesus, não tomou uma posição. Vai ter que chegar aquele momento de dizer assim: Senhor, a partir desse momento eu quero ser outra pessoa. Eu te quero. Eu quero guardar a tua palavra. Lá no Salmo, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Reter a palavra dentro de si. Reter a palavra para passar para outras pessoas que necessitam. Jesus ainda hoje salva, mas amanhã nós não temos a certeza de que o amanhã é indeciso. Amanhã é indeciso. Jesus disse: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações. Há mais alguém? Há mais alguém que pedir a igreja ficasse de pé? Vamos falar com essa jovem senhora, a senhora Adriana, sobre assistir o culto conosco. Chega aqui e está fazendo a sua decisão por Jesus. Irmã Adriana, nós vamos orar por ela agora, por ela, pela sua família, e pedir ao Senhor que a abençoe nessa posição que ela tem tomado, que é a maior e melhor posição que se pode tomar, exatamente aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, e viver na dependência de Jesus. Ele é o único que salva, mais ninguém salva. Jesus quem salva. A pregação dessa mensagem é essa: só Jesus Cristo salva. E aquele que aceitar Jesus está salvo. A palavra garante isso. E isso é verdade. Todos vamos orar com a irmã Adriana. Prega que o Senhor mais garante, mais bendito para sempre, Senhor. Cada um de vocês a palavra, Senhor. E aqui é uma pessoa que veio, o Senhor, nos visitar, necessitada devagar as suas coisas. E aqui, Senhor, a sociedade ouvir a tua palavra, Senhor. Toma a sua decisão. Isso realmente é muito importante.
Senhor, que há uma alegria dos céus quando alguém se arrepende dos seus pecados, te aceita como Salvador, uma alegria dos céus. Há pessoas que dizem até que há uma festa do céu, mas cremos que há essa festa do céu, que há muita alegria do céu, porque os anjos cantam glória para alguém que te aceita como Salvador. Obrigado, Senhor, pela vitória da minha irmã, Senhor, que é atlética, confessando, Senhor, da sua vida e te aceitando como Salvador. Toma nas tuas mãos, a sua família, as pessoas que estão ligadas diretamente a ela, as pessoas que junto com ela são envolvidas, Senhor, que ela possa agora por diante, Senhor, ter um testemunho vivo, desistir com a graça do teu favor, para salvar não apenas ela, mas salvar, Senhor, as suas amigas, os vizinhos, os amigos, as pessoas de casa, enfim, Senhor, o Senhor quer salvar todas as pessoas, que a palavra assim garante que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. O nome dela seja constado no livro da vida. Glória a Deus! Agora, por diante, ela tem uma vida de fé, uma vida de testemunho, uma vida da tua presença. E com ela, Senhor, as pessoas que lidam sempre com ela, Senhor, possam receber através dela a tua palavra, receber, Senhor, ela como uma pessoa de fé, uma pessoa de testemunho, uma pessoa que realmente te adora e te quer. E quer também, Senhor, e as tuas amigas, vizinhos e amigos também venham aceitar-te como Salvador. Muito obrigado pela vitória da minha irmã. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Todos digam amém. Amém. Podemos sentar-nos, irmãos, que estamos iniciando. Quero convidar a nossa irmã secretária para trazer os anúncios dos trabalhos e desenvolvimento desta semana. A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã, sexta-feira, temos aqui o quê? Vigília. Vigília, às 23 horas. Venham no propósito, pela sua vida mesmo, né? Que Deus possa abençoar. Vamos passar a madrugada adorando, glorificando o nome do Senhor. Traga, se possível, um prato salgado, doce, né? Que
irmã Iraci tem chamado, temos feito cartas e tem chamado as caravanas, e a nossa igreja que está aqui para recepcionar as pessoas que vão estar aqui, glorificando o nome do Senhor. E as vigílias têm sido bênção. E é bênção quando nós passamos a madrugada adorando, glorificando o nome do Senhor. Eu também queria falar que segunda-feira o irmão Ronaldo vai assim, Ronaldo. Aceitou Jesus também, pastor aqui. A esposa Sandra, né, no domingo. E na segunda, o Ronaldo. A glória de Deus, ficar firme na presença de Deus, tá? Que Deus está sempre pronto a nos abençoar. No sábado não vai ter oração, né? Porque nós vamos passar a sexta na vigília abençoada. Domingo, a escola bíblica dominical às 17 horas. E às 19 horas, nosso grande culto. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 20, irmãos, tem o chá, né? A União Feminina. Convida a todos. Temos convite ainda. Você pode comprar esse convite, né? Até dar para uma pessoa não crente para vir ouvir a palavra, uma forma de evangelizar. Venha, convida pessoas que estão desanimadas, até crente mesmo. Convida para prestigiar a União Feminina e com certeza vai ser bênção. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa nos abençoar. Também não esquecendo da campanha do quilo, tá bom? Para nós abençoar as pessoas que precisam. Amém. Estava ligado. Encerrado o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Agradecendo a presença dos irmãos, dos amigos, dos irmãos, dos vizinhos, enfim, todas as pessoas. Somos gratos a Deus pela sua presença aqui. E louvamos a Deus também pela oportunidade de falar do Evangelho, para falar do Leonardo nos números. Por tudo nós temos que ser gratos a Deus, que tudo isso vem do Senhor. Vamos chegar aqui, né? Nesse instante, vamos agradecer a Deus pelo culto, habilitar sem parte das nossas vidas. Oremos ao Senhor, impressionante. Nós continuamos a tua presença, Senhor, agradecidos neste momento tão especial. Obrigado pelos irmãos, pelas pessoas, Senhor, e te aceitaram como só para hoje. Também, Senhor, as pessoas que aceitaram o culto anterior, que foram aqui apresentadas. Muito obrigado, Senhor, que estás fazendo a tua obra, estás fazendo a palavra. O Espírito Santo, como diz a tua palavra, tem convencido as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Nós te louvamos, Senhor, que a conversão é um ato que não é um ato humano, mas é um ato espiritual. Muito obrigada, E a só o Senhor é Deus. Através da aceitação do Salvador, as pessoas recebem vida eterna, e essa é a tua promessa. Muito obrigado por este culto, Senhor, pelos hinos que cantamos, pelas orações que fizemos, pela mensagem que ouvimos. E agora demos em paz para nossos lares, guardando-nos de todo mal e nos protegendo. Ser conosco durante esta noite e todos os dias de nossas vidas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam Amém. Amém. A voz do Senhor com os irmãos e os irmãos que vão ensaiar, permanecem um pouco. Vamos ensaiar.